Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem, com saúde. Passando aqui para complementar, né, os nossos vídeos. Na última gravação, eu mostrei a você a importância de colocar um indicador chamado Open, High, Low, que é esse indicador, né? Então, você vem aqui em indicadores e você coloca esse indicador Current Day, Open, High, Low, ok? Após você aplicar, ele vai ficar com esta aparência que vocês estão vendo aqui no gráfico. Após aplicar, você também tem que entender que você não pode ir contra esta linha. Você ir contra esta informação do gráfico, você pode ter sérios problemas. Eu mostrei a você que quando você está com essa informação no gráfico, ele normalmente segura o preço, ok? Então, vale a pena você manter isso aí no gráfico. Na gravação de hoje, eu quero deixar aqui para vocês um outro indicador. Esse indicador está ligado muito a algo que você precisa aprender. O que você precisa aprender? Você precisa aprender a fazer leitura de preço. O que vem a ser a leitura de preço? É entender qual o sentimento do mercado, certo? Então, o mercado ele tem algumas formas de operar, né? O mercado ele opera oscilando entre altas e baixas, e quem faz as altas e as baixas são os vendedores e os compradores, tá certo? Então, o mercado é formado por compras e vendas, certo? E aqui nós temos que levar em consideração o que as coisas do dia a dia, né? Se você quer comprar algo, você precisa que esse preço esteja no melhor preço possível, ou seja, ele tem que estar baixo para que você possa comprar. Se você quer fazer a venda de algo, você quer que o preço desta coisa, deste algo, esteja caro, ou seja, esteja alto, para que você possa fazer a sua venda. Considerando isso, você tem também a informação de que para você ter um preço mais baixo, você tem que ter o sentido da oferta e a demanda, certo? Oferta e demanda. O que acontece quando você tem muita oferta? Ou seja, quando tem muito produto sendo oferecido no mercado, por exemplo. Você tem lá um mercado que ele está com estoque muito alto de café. O que vai acontecer com o preço do café para que ele consiga vender logo esse café? Então, muita oferta é igual menor preço, certo? Então, você tem muita oferta, o preço tende a cair. E quando você tem muita demanda ou muita procura, né? Ou muita procura, o mercado tende a fazer o quê? Aumentar o preço. Então, você tem um preço maior, certo? Então, basicamente, isso aqui são os fundamentos que você precisa aprender sobre leitura de preço. Para que vocês tenham ideia, na minha mentoria, eu tenho uma aula específica de leitura de preço que nos leva para um outro nível aí do mercado, tá certo? Mas essa não é a ideia. A ideia aqui é facilitar para você. Caso você queira se aprofundar mais nesse assunto, aí você precisa buscar esse conhecimento, tá certo? Então vamos lá. E já que nós temos aqui a linha da abertura da madrugada e nós não vamos operar nesta linha, em algum momento nós temos que operar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos operar quando o preço estiver caro vendido, ou seja, quando o preço estiver muito alto, quando ele fizer essa informação aqui, ó, quando ele tiver aumenta, quando ele estiver aqui caminho. Quando o preço estiver desta maneira aqui,
quando ele estiver desta maneira aqui, nós temos a informação que o preço está saindo de um preço baixo e está caminhando para um preço alto. Então, nesses baixos que ele fizer aqui, nós queremos comprar. E quando ele estiver fazendo o desenho imediatamente diferente, então quando ele estiver fazendo este desenho aqui, ele está vindo de preços altos e estiver caindo, nós queremos vender. Então, como que nós vamos fazer para visualmente identificar que o preço ele está tendo uma oscilação de alta, ou seja, buscando preços cada vez mais altos, e quando o preço estará buscando uma oscilação baixa, um comportamento de baixa, né? Levando o preço para preços mais baratos. Nós vamos colocar um outro elemento gráfico que é um indicador também. Então, você vai clicar com o botão direito em qualquer parte do gráfico, vai vir aqui indicadores, e aqui nessa aba você vai procurar um indicador chamado Swing. Tá certo? Ó, é este indicador aqui, ó, SWING, Swing. Você não vai fazer nada em relação às configurações de estatística do indicador. A única coisa que você vai fazer vai vir aqui e mudar no Plots as informações que você gostar visualmente. Eu, particularmente, eu gosto de deixar isso aqui sempre no 1 e no estilo do plot. Primeiro, deixa eu colocar aqui para você como que ele vai ser plotado. Ele vai ser plotado desta maneira, tá certo? Ó, ele vai ser desenhado dessa maneira. Isso aqui, visualmente, para mim é muito poluído. Então, o que eu faço? Eu edito esse indicador da seguinte maneira. Eu coloco ele no Plots, eu deixo aqui, ó, no estilo do Plots, eu deixo o hash, e na largura eu deixo no 1. Lá no balance para baixo, né? Você tem um balanço para o alto e balanço para baixo. Eu deixo na mesma cor, só que eu faço o seguinte, mudo aqui também para hash e mudo aqui para 1. Aplico e dou OK. Tá certo? Ele fica assim com este visual. Qual é a informação que esse indicador me traz? Ele me traz a informação de quando o preço ele está querendo mostrar uma informação de que os preços estão ficando mais baratos ou que os preços estão ficando mais altos. E como eu sei disso? Então, você perceba a oscilação do preço aqui, ó, neste momento aqui. Eu vou desenhar, né? Mas você perceba. Cada tracinho desse azul significa que o preço ele atingiu um nível mais alto. E cada pontinho desse aqui alaranjado identifica que o preço ficou um pouco mais barato. Então, eu vou mudar o indicador aqui só para que a gente consiga ter uma visualização para essa gravação um pouco melhor. Então, eu vou deixar aqui como linha normal. Então, eu vou deixar como linha. Isso aqui você pode editar do jeito que você quiser, ok? Vou deixar aqui também em linha. Aí você vai ver que a informação ela vai ficar mais visual ainda, tá certo? Para mim é poluído, mas fica um pouco mais visual. Então, cada pontinho deste verde significa que o preço ficou mais caro. E cada pontinho desse amarelo significa que o preço ficou mais barato. Então, este ponto verde em relação a este amarelo é um preço mais caro. É tanto que se você olhar aqui para a sua direita, você vai ver que onde foi plotado esse indicador era 21.426. Quando o preço plotou esta linha aqui embaixo, já foi 21.376, ou seja, o preço ele caiu, ele teve uma diminuição de valor, tá certo? Então, essa informação. O que eu quero que você faça? Eu quero que você coloque aí no seu gráfico este indicador, tá certo? E depois que você colocar ele no seu indicador, você vai observar os momentos em que o preço ele rompe este indicador para um lado ou para o outro. Então, se ele estava fazendo os indicadores, plotando o indicador no formato verde, o que acontece quando o preço ele passa por este indicador? Então, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Você perceba que o preço estava subindo e fazendo indicadores cada vez mais verdinhos.
Só que em um determinado momento, o preço passou para baixo, ó, o preço passou para baixo, essa linha que eu vou desenhar aqui para você. O preço, ele passou para baixo, e quando ele passou para baixo, ele fez um rompimento deste indicador. Deixa eu apagar aqui para você enxergar. Ó. Aqui onde estão esses pontinhos, ele fez esse rompimento. Exatamente a mesma coisa que aconteceu. Quando ele passou aqui, perceba que aqui tinha um pontinho que ele também fez o rompimento. Perceba que depois o preço desceu com tudo, ele deixou este tracinho verde, mas ele não conseguiu romper, dizendo ou deixando a característica que o preço ia ficar mais alto. Não, ele simplesmente ele rompeu para baixo, rompendo este, ó, ele veio aqui e rompeu para baixo. Ele rompeu esta marcação e também rompeu esta marcação, dizendo, deixando a entender para a gente que o preço vai tentar buscar preços cada vez mais baixos, tá certo? Para que fique aí na sua anotação, aprenda sobre a teoria de Dow. Ok? Teoria de Dow. Bom, o nome dessa pessoa aqui era Charles Dow. Se você já souber, né? Se você já souber, pule isso aqui. Por quê? Porque a gente vai aprender a teoria de Dow que os mercados eles andam em ondas, ok? E o mercado estando em tendência de baixa, ou seja, quando o preço estiver querendo buscar preços mais baixos, nós vamos ver essas ondas sendo quebradas aos fundos, tá certo? E quando o preço estiver buscando preços mais altos, nós vamos observar os topos dessas ondinhas sendo quebradas, que é exatamente o que esse indicador plota para você na tela, tá bom? É claro que esse é um conteúdo muito abrangente, tá bom, pessoal, de leitura de preço, mas não é esse o objetivo. Com isso que eu estou colocando aqui, já vai ser suficiente para você, conforme nós vamos avançando aí nas gravações, para você operar de forma tranquila. Coloque isso no seu gráfico e observe. A partir da próxima gravação, eu vou colocar mais um elemento que vai juntar-se com este que nós colocamos hoje, tá certo? Então, coloque no seu gráfico e faça observações. O que acontece quando o preço está quebrando um swing verdinho? Significa que o preço está tentando buscar preços mais altos. Mas o que acontece quando o preço ele quebra um swing amarelinho? Significa que ele pode buscar preços mais baixos. E por que pode? Porque você observe que, apesar de ter rompido aqui, ele voltou para cá e não continuou caindo para baixo, como ele normalmente faz. Ele rompe para baixo, volta e continua caindo, tá certo? Quando ele faz esses rompimentos, pessoal, nós chamamos isso daqui de estrutura, tá bom? Então, quando o preço ele rompeu este topinho aqui, nós dizemos que ele montou uma estrutura altista, tá certo? Então, isso aqui é uma estrutura altista. E quando ele rompe para baixo, eu vou usar um exemplo melhor aqui na frente, ó, quando ele rompe para baixo, então você observe, ele está rompendo isso aqui para baixo, você percebe que ele está rompendo isso aqui para baixo, significa que o preço está fazendo uma estrutura baixista. Então, neste ponto aqui, nós temos uma estrutura baixista, ok? Coloque no seu gráfico e observe esse elemento funcionando, ok? Muito obrigado pela sua atenção. Volto na próxima gravação, trazendo mais um elemento para você vencer no mercado americano. Bora, pessoal. Até.